Receber aqui, com aplauso e com alegria, pastor Gesiel Nunes Gomes. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo. A Deus seja dada toda a glória, toda a honra e toda a exaltação. Estamos aqui porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é eterno, porque Ele é glorioso, porque Ele não falha, porque Ele não mente, porque Ele não erra, porque Ele é Deus. Estamos debaixo da autoridade de Deus, um Deus que é grande, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é maravilhoso, um Deus que tem, um Deus que sabe, um Deus que pode, um Deus que é rei, um Deus que faz, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que realiza, um Deus que intervém, um Deus que dá vitória. A Jesus Cristo, toda a nossa gratidão pelo seu amor, pela sua benignidade, pelo seu sacrifício, pelo seu nascimento, pelos seus milagres, pela sua morte, pela ressurreição, pela esperança que Ele traz, pelo amor que Ele introduz no nosso coração. Jesus é extraordinário, Jesus é único, não há ninguém igual a Jesus. Ele pode, na verdade, fazer maravilhas, pode, quer e vai fazer, na verdade está fazendo. A Ele, com os nossos lábios, o louvor, e com as nossas mãos, o aplauso de submissão. Aleluia! Minha alma se enche de regozijo, uma vez mais, pelo privilégio que o Senhor me outorga nesta noite, de poder estar nesta casa, casa de Deus. Eu fiz um comentário com pelo menos 2 pastores nesta tarde ao chegar aqui. O pregador, à medida que vai vivendo e pregando, e pregando, e pregando, ele vai descobrindo algumas coisas muito especiais. E eu vou contar um pequeno segredo. Um dos maiores prazeres que qualquer pregador tem na vida é o de poder ministrar a palavra e ter diante de si um público ávido de ouvir, um público atento, um público que está, na verdade, apoiando espiritualmente o pregador e está recebendo a palavra do Senhor. Esta igreja é um modelo de atenção e consideração à palavra de Deus. Eu dou esse testemunho muito agradecido a Deus por isto. Pastor Silas, uma vez mais, minha profunda gratidão pelo privilégio que o irmão me confere de estar aqui nesta tribuna. Contente de rever o apóstolo Jessé, glória a Deus. Contente também de ver ali a pastora Antonieta de alguns anos, não precisa nem dizer quantos, mas alguns anos, alguns bons anos. E, uma vez mais, trago saudações da minha esposa, lembrando que o pastor anterior desta igreja, pastor José Santos, foi quem batizou minha esposa alguns dias atrás, melhor dizendo, há 72 anos atrás. Glória a Deus. Muito bem. De vez em quando a gente tem que pensar que existem algumas coisas na vida que não podem ser esquecidas. Arqueologia, museu, história, etc. Você trouxe o livro? Este é o único livro, este que está na sua mão aí, é o único livro que circula na terra, mas teve sua origem no céu. Este é o único livro que apresenta um homem, que também é o único homem que entrou nesta terra sem pecado, viveu sem pecado, saiu sem pecado, está trabalhando para que nós nos libertemos do pecado. Portanto, a Ele glória para todos sempre. Pela manhã eu tive o privilégio de compartilhar aqui um testemunho baseado na palavra de Deus, fundamentado em Gênesis capítulo 1, e lembrando alguns aspectos da autoridade de Deus. Como o tema é autoridade, seria naturalmente alguma coisa muito injusta, principalmente injusta, não concluir a participação neste encerramento de conferência, dedicando-me a outro tema, de maneira que eu lhes trago novamente uma mensagem sobre autoridade. Eu quero falar nesta noite, se o Senhor me permite,
E se eu posso contar com a ajuda e a inspiração do maravilhoso Espírito Santo, que a Bíblia chama de Espírito de graça, Espírito de glória, Espírito de gozo, Espírito de paz, Espírito de amor, Espírito que ajuda, Espírito que intercede, Espírito que ama, Espírito que faz tantas coisas por nós. E Ele está entre nós, está conosco, está por nós e até para nós. Incrível, não é? Espírito Santo, nós te amamos. Aleluia. Eu gostaria de reportar-me esta noite a 3 dimensões da autoridade na Bíblia Sagrada, sempre relacionando esta autoridade com Deus. Os oradores que vieram, desde o princípio desta conferência, tiveram a oportunidade de abordar diferentes nuances, diferentes aspectos, diferentes dimensões da autoridade. Para hoje, para este domingo, foi reservado certamente, claro, por Deus, falar sobre a autoridade de Deus. Porque se nós conhecemos todas as formas de autoridade e não recordamos a origem da autoridade, na verdade nós não assimilamos o verdadeiro conceito bíblico de autoridade. Quando Pilatos estava nervoso, completamente desorientado, e quis discutir com Jesus essa questão de autoridade, ele dizia o seguinte: você não teria nenhuma se do céu não fosse dado. Então Jesus nos ensina que a autoridade legítima é de origem celestial. Eu lhe peço a especial gentileza de ir comigo para o livro de Gênesis. Outra vez começaremos por Gênesis. Daqui a pouco, para não ser cansativo, logo neste princípio, teremos um outro texto. Nós vamos ter 3 textos esta noite, porque estarei falando sobre 3 dimensões de autoridade. Mas vamos ler apenas o texto correspondente à primeira dimensão. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Quantos amam a Bíblia podem dizer amém? Amém. Quantos possuem na sua casa a Bíblia podem dizer aleluia? Aleluia. Quantos creem na Bíblia, digam eu creio. Não teríamos fé se não crêssemos na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo número 28. Eu posso pedir que o povo de Deus leia este versículo? Se eu posso, então eu vou usar do direito de pedir. Estou pedindo que leiam, por favor. Gênesis 1 e 28. 1, 2, 3. Assinado Jeová. Fantástico. Eu estava falando aos que vieram pela manhã que a autoridade de Deus está espelhada muito claramente a partir do primeiro versículo da Bíblia. Eu gostaria muito que as universidades cristãs, os educandários teológicos, os seminários, as escolas bíblicas, etc., etc., gostaria que pudessem também introduzir um pouco mais claramente este atributo de Deus. Os seminários falam muito, ensinam bastante sobre vários atributos de Deus, mas parece que não temos lido, ouvido, recebido, entendido com mais precisão a dimensão ilimitada da autoridade de Deus. Este versículo, em princípio, o que nós acabamos de ler, em princípio, ele está nos trazendo 3 informações sobre a autoridade de Deus. Este versículo. Por isso, nós vamos ler a palavra. Cada pregador tem a sua maneira de expor a palavra de Deus. Eu queria fazer esta noite algo parecido com o que fiz pela manhã, ou seja, eu não vou expor nenhum pensamento meu, nenhum conceito próprio. Eu queria esperar e desejar e cooperar com isto. Eu queria que a palavra falasse. Porque quando a palavra fala, até o cedro do Líbano treme. Quando a palavra fala, os demônios se agitam. Há um nervosismo tão inconsequente lá no inferno, quando a palavra é falada,
mas também quando a palavra fala, vidas são transformadas. Vamos ver a autoridade de Deus neste versículo. Vamos ver. A primeira manifestação de autoridade neste versículo está no verbo abençoar. E Deus os abençoou. Só pode abençoar alguém quem possui autoridade. Porque toda benção está intrinsecamente conectada com autoridade. E essa questão é tão importante que havia uma tribo em Israel designada especialmente para repartir com o povo de Deus a benção. Porque até para repetir uma benção de Deus, já expressa na palavra, é preciso autoridade. Por isso que a igreja pode ouvir um discurso de uma autoridade secular, mas a bênção de Deus, ela só quer ouvir de quem tem autoridade espiritual. A bênção de Deus, ela quer ouvir de quem está absolutamente ligado à autoridade de Deus. Autoridade para abençoar. Por que Deus possui autoridade para abençoar? Deus possui autoridade para abençoar, não é porque Ele possua a bênção. Eu possuo a bênção, tu possuis a bênção, Ele possui a bênção. Nós possuímos a bênção, vós possuís a bênção, eles possuem a bênção. Isso é fácil conjugar, mas Deus não possui a bênção. Não possui, não. Por quê? Porque Deus é a bênção. Deus é a própria bênção. Quando Deus reparte sua bênção com alguém, Ele está tirando algo de si mesmo e repartindo com as pessoas. Agora, a autoridade para abençoar é, inicialmente, privativa de Deus. E Deus os abençoou. Alguns anos atrás, um irmão chegou a mim muito delicadamente, muito, eu diria, piedosamente, mas também um pouco envergonhadamente, disse: pastor, não leve a mal, pastor. Por favor, não imagine que eu não creio na Bíblia. Pastor, eu creio, eu sou apaixonado pela Bíblia, eu creio. Agora, pastor, tem um versículo na Bíblia que eu não entendo. Ele disse: meus parabéns. O senhor está me dando parabéns porque eu não entendo o versículo. Se eu estou lhe dando parabéns porque o senhor só não entende um, eu não entendo tantos, mas tantos. Meus parabéns. Aí ele ficou um pouquinho mais à vontade. Que foi, irmão? Eu estava lendo na Bíblia e li aqui que um homem chegou no Val de Jaboque e lutou com Jacó. Sim, irmão, está escrito. Mas eu continuei a ler a Bíblia, não é que lá na frente eu li que um anjo lutou com Jaboque. E não é que mais na frente eu encontrei que Deus lutou com Jacó. Pastor, eu creio na Bíblia, pastor. Fique tranquilo que eu não estou desviado. E nem estou em nenhum caminho herético, mas eu estou numa confusão. Foi Deus, foi um anjo, ou foi um homem? E a Bíblia não contém erros, não é verdade, pastor? Sim, é verdade. É muito fácil responder uma pergunta quando trata de um assunto no qual nós já pensamos. Eu havia me esquecido de pensar nisto. Então, como é que eu vou responder a este irmão? Eu tive que fazer a oração telegráfica de Neemias. Todo mundo sabe como é que é uma oração telegráfica? Neemias foi falar com o rei, e o rei perguntou: o que é que tu queres, Neemias? Neemias havia se esquecido de preparar uma lista de pedidos. E diz a Bíblia: então orei ao Deus dos céus e disse, oração rápida. Ele disse: Deus, me inspira. Pronto, já inspirou. Eu fiz aquela, eu disse: Deus me inspira agora para não deixar esse irmão sair pior do que veio, pior do que entrou. Disse: meu irmão, quando aquele cidadão, quando aquele personagem chegou para falar com Jacó, ele era um homem para poder lutar com Jacó. Deus não luta. Deus não luta com ninguém. Nós é que lutamos. Ele era um homem. E quando a Bíblia diz que ele estava bom no jiu-jitsu, é porque ele veio como um homem. E de homem para homem, Jacó era bom. Jacó era o lutador. Todos nós aqui sabemos que Jacó era o terceiro homem mais forte da Bíblia. Eu não preciso debulhar isto.
Era o terceiro homem mais forte da Bíblia. O primeiro era Sansão, o segundo era Eliseu, tão forte que era capaz de cuidar de 12 juntas de boi de uma vez só. Era quase o super-homem. Ele disse: esse me serve. E finalmente o Jacó, bom, que é o único homem que teve a capacidade, diante de uma futura noiva, transformar-se num incrível Hulk, levantar uma pedra para a qual precisava, pelo menos, quase uma dúzia de camelos. Então Jacó era bom na luta. E lutou, e lutou. E como homem, daqui a pouco, precisava abençoar Jacó. E daqui a pouco precisava mudar o nome de Jacó. Para lutar, aquele personagem precisava ser o homem. Agora, para mudar o nome, já não podia ser um homem, porque um homem não tem autoridade para mudar o nome de outro. E depois teria que abençoar. E homem não tem dentro de si, não leva consigo uma bênção capaz de compartilhar com alguém. Então ele precisou manifestar-se como anjo e depois como Deus, para poder mudar o nome e para poder abençoar. Porque a Bíblia diz, isto aqui não é apenas uma declaração histórica, isso é um princípio teológico. Deus os abençoou. A igreja pode repetir: Deus os abençoou. Na Bíblia Sagrada, que fala tantas vezes em abençoar, a primeira vez que fala, Deus está abençoando. E aqui está o princípio: só Deus tem autoridade para abençoar. Quer ser abençoado? Então não procure Nossa Senhora. Quer ser abençoado? Então não procure seu tio, nem sua tia, nem sua sogra, nem seu primo. Procure Deus, e Deus os abençoou. Autoridade para abençoar. Agora, o segundo princípio que está estabelecido neste versículo, relacionado com a autoridade de Deus, ao dispor de autoridade para abençoar, Deus vai mostrar a autoridade de falar, tornando a bênção algo realmente factível. Eu me referi a isto pela manhã, que a maneira mais natural de Deus demonstrar sua autoridade é falando. Então Deus os abençoou, autoridade para abençoar. E Deus lhes disse, autoridade para dizer, autoridade para falar, autoridade para entregar a mensagem. Agora vamos ver a terceira dimensão da autoridade neste versículo. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. E, podem me acompanhar e quando eu parar podem dizer o verbo seguinte: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e... Só uma palavra, só pode ordenar a alguém que domine quem primeiramente tem a capacidade de dominar. Um escravo não pode dizer a alguém domine, porque ele próprio não pode dominar. Quando Deus diz dominar, é porque Deus tem tanta autoridade, que é capaz de repartir a sua autoridade. Quando Deus diz dominai, e essa é a primeira vez que Deus está falando com o casal por ele criado, Deus está dizendo dominai. Eu quero deixar uma palavra com os homens, especificamente, o encontro de homens, a respeito deste detalhe particular. É um perigo muito grande quando a pessoa que tem autoridade tem ciúme de sua autoridade. Quem tem uma autoridade legítima não precisa ter ciúme de sua autoridade. Porque sendo a autoridade que a pessoa possui de origem espiritual, Deus protege a sua autoridade. Deus consolida a sua autoridade e não precisa ter ciúme de ninguém. Alguns exemplos da Bíblia, nós os temos com muita clareza, de autoridades. Por exemplo, há uma senhora em Israel que mandou matar toda a família real, porque ela não possuía segurança na sua autoridade, e mandou matar as possíveis pessoas que seriam capazes de contestar a sua autoridade. Isso é uma coisa de quem não serve a Deus. Agora, com quem nós aprendemos a não ter ciúme de nossa autoridade? Com quem nós aprendemos?
Você não vai ver Deus dizendo para Adão: olha, Adão, eu tenho autoridade, e como eu tenho, eu reparto contigo. É igualmente o que acontece com alguns esposos. Uma coisa que nenhum esposo jamais deve dizer para sua esposa: você sabe que quem manda aqui sou eu. Você sabe que eu sou o chefe da casa. Você sabe que eu sou o cabeça. Você sabe que eu domino. A autoridade não precisa ser justificada, só precisa ser exercida. A autoridade tem que ser somente reconhecida. Nenhum marido precisa dizer à sua esposa que ele é o cabeça da casa, porque ela sabe que não se casou com a cauda, se casou com a cabeça. Então é legítimo, é muito natural. Agora nós aprendemos com Deus que não é preciso ter ciúme da autoridade. Deus tem tanta autoridade, tanta autoridade, tanta autoridade que disse: Adão e Eva, eu sou dono de toda a autoridade. Deus não precisou falar isso. Adão e Eva, eu estou repartindo minha autoridade com vocês. E eu quero recomendar a vocês que a partir deste momento vocês comecem a dominar. Eu vou pedir que a igreja repita por 3 vezes a palavra dominai. 1 vez. Dominar. 2 vezes. Dominar. 3 vezes. Dominar. Quando você vê um homem, quando você vê um homem andando sobre as ruas, um homem ébrio, e ele perde o seu equilíbrio, ele está sem controle, sinta muito por isto, porque não foi para isso que Deus criou o homem. Quando você vê um homem, um ser humano, uma criatura humana, completamente escravizada a alguma coisa, pode ser uma taça de licor, pode ser um cigarro, pode ser a outro tipo de vício, a qualquer coisa. Quando você encontrar um homem sujeito a estas coisas, lamente profundamente, fique profundamente triste e tente ajudar essa pessoa. Deus não nos criou para sermos escravos de qualquer coisa. Você que está aqui esta noite e porventura está afastado da comunhão da igreja, volte hoje. Porque na hora que uma pessoa sai da presença do Senhor e da sua comunhão, ela perde sua autoridade espiritual e vai ser escrava fácil de qualquer coisa que lhe apareça no caminho. Deus criou o homem originalmente para dominar, ou seja, para possuir autoridade, Agora, uma das razões pelas quais Satanás tentou cruelmente Adão e Eva foi exatamente aqui. Satanás foi tomado de um ciúme incontido. Isso não é possível. Não é possível. Ele nunca falou comigo e eu sou querubim ungido. E provavelmente, quem sabe, até era o maestro, não é? Dos coros celestiais. Ele nunca falou comigo: você vai dominar. Ele nunca falou. Ele nunca falou com Gabriel: domina, Gabriel. Ele nunca falou com Miguel: domina, Miguel. E agora ele falou com esse barro, ele falou com esse boneco vivo. Ele falou: que é isso? Por que ele fez isso? Eu quero que você que é evangélico, que você que é cristão, que você que é crente, que você que é santo, que você que serve a Deus, eu quero que você compreenda. Não aceite que o diabo esteja contra você, não, mas também não discuta, só compreenda por que o diabo é contra você. É porque ele tem ciúme da autoridade espiritual que Deus lhe deu e ele gostaria que você fosse o que ele é hoje. Hoje ele é um escravo, enquanto você se tornou na casa de Deus um príncipe do mundo espiritual. Quem pode esta noite pôr a mão no seu coração e dizer: Deus me fez livre? Diga, com a mão no coração: Deus me fez livre. Escravo nunca mais. Preso nunca mais. Nasci para dominar. Por isso, para mim, tristeza, maldade, maus pensamentos não são bonés que eu ponho na minha cabeça, são tapetes que eu ponho sobre os meus pés. Esmague agora com seus pés a força do pecado e mostre o seu domínio espiritual. Isso, pisa, 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 pisa. Pisa.
Se você trouxe um maço de cigarro e está aí com ele, tire o maço de cigarro do seu bolso, ponha no chão e pise. Você foi levantado por Deus para dominar. Se há alguma coisa em você que está fazendo denotar que você é escravo, tire isso. Não seja escravo da sua tristeza. Põe-se no chão e pisa. Tristeza, tristeza, eu agora te esmago, porque eu estou na autoridade da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus disse para o homem, domina. Deus disse para o homem, domina. Deus disse para o primeiro casal, dominai. Deus nunca teve ciúme da sua autoridade. Eu poderia imediatamente passar para o ponto seguinte, a segunda dimensão da autoridade, mas eu gostaria de lhes trazer um desdobramento deste versículo. Pode ser? Amém? Você está pronto? Alguma pessoa se lembra qual é a primeira inferência, não referência? Alguma pessoa se lembra da primeira inferência bíblica, da primeira sugestão bíblica sobre o tempo da volta de Jesus? Alguém se lembra? A primeira vez? Não vem me falar, por favor, Isaías, está muito longe. Por favor, lembre um pouco mais perto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isto. Olha o que Deus disse para Adão e Eva: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu vou separar 3 palavras aqui, e eu peço que repitam, por favor. Mar, céus, terra. Nesse prazer que Deus tem em tornar as coisas sempre submissas a um tipo de trindade, qualquer que seja, Deus está estabelecendo o campo de autoridade do homem. Olha o que Deus tinha em mente quando criou Adão e Eva. Eu quero que vocês dominem sobre os peixes do mar. E depois, ou em seguida, ou paralelamente, eu quero que vocês dominem sobre as aves dos céus. Agora, depois, eu quero que vocês dominem sobre os animais que se movem sobre a terra. Queridos irmãos, meus nobres amigos que me ouvem nesta noite, a história do domínio do homem sobre o planeta Terra, eu não estou falando nada espiritual agora. Estou falando mais num terreno absolutamente histórico, incluindo também o sociológico, mas primeiramente histórico. A história do domínio, a história do domínio do homem nas sucessivas civilizações estabelecidas nesta terra, rigorosamente obedece a este plano que Deus estabeleceu em Gênesis 1, 28. A primeira parte da expansão do homem no planeta Terra, a primeira etapa do domínio do homem sobre a terra, foi estabelecida nos mares. Antes de fazer estradas na terra, o homem fez caminhos nos mares. Antes de construir algum objeto, algum futuro veículo para se transportar aqui na terra, o homem tratou de fazer embarcações. A história das civilizações nos ensina que o homem se deixava transportar, o homem viajava, o homem ia de uma parte para outra através dos mares. Mares e mares. E alguns países deste mundo chegaram a ser célebres. Alguns países deste mundo chegaram realmente a ser muito importantes por causa de sua marinha, por causa de sua grandeza de navegação. Porque Deus disse, em primeiro lugar, vocês vão dominar o mar. E durante séculos, o homem dominou os mares. E por causa, por exemplo, desse domínio dos mares, é que foi possível, mais fácil se tornou para Salomão construir o templo, porque vieram as peças pré-fabricadas através dos mares. Pois bem, o homem dominou o mar. E por último, foi a marinha inglesa, a última grande marinha deste mundo, a inglesa. Depois disto,
já não houve tanto alguma coisa que se parecesse com o apogeu. E instintivamente, sem que houvesse nenhuma programação, nem nada sistematizado, o homem passou a olhar para os céus e começou a dominar os céus. Primeiramente, só os pássaros voavam, somente os pássaros, desde os pequenos colibris até as grandiosas águias. Mas o homem começou a dizer, nós poderíamos subir um pouquinho também. E nós, brasileiros, sabemos disto mais do que outros, e há uma disputa enorme entre Brasil e Inglaterra, porque ele diz que quem inventou realmente a aeronáutica foi os Estados Unidos, e aí nós sabemos que foi o Brasil, e o homem começou a dominar o mar, começou a dominar os ares, ou seja, os céus, a maneira bíblica de falar. E o homem começou a fazer pequenos aparelhos mais pesados que o ar. Começou com aqueles aeroplanos pequenos, Bartolomeu de Gusmão, Santos Dumont, e foi vindo. E algumas pessoas que voam há muitos anos se lembram que já houve DC-3, DC-4, DC-5, DC-6, DC-7, DC-8, DC-9, DC-10. Agora nós estamos nos Boeings. Agora a Emirates está aí com Airbus A380 e põe 400 pessoas ali dentro, uma cidade, o domínio dos céus. Mas é um domínio pequeno ainda. O homem não se satisfez em subir a 8.000 metros, a 10.000 metros, e disse, nós vamos mais em cima. E como a Bíblia não diz as aves do céu, porque queria pluralizar o céu, Deus disse as aves dos céus, o homem disse, eu vou passar um pouquinho mais. E o que foi que aconteceu? O homem mandou artefatos para a Lua. E então começou a corrida espacial. O que era a corrida espacial? Era parte da execução de um projeto estabelecido por... Estou falando no tema da conferência. Parte do projeto estabelecido por Deus para domínio dos céus. Já não são apenas aviões, agora são naves espaciais, começando com o Sputnik, com aquele bobalhão que disse que não havia visto Deus lá em cima, e subiu. Os senhores se lembram que as primeiras informações, as primeiras reportagens sobre a corrida espacial eram incríveis. 4 páginas abertas de jornal, apressando aquilo, tudo era algo fantástico. As pessoas se debruçavam. Hoje em dia, ninguém está mais interessado em saber se estão indo mais satélites lá para cima, SpaceX, e não, ninguém. Sabe o que aconteceu? O tempo do domínio do mar terminou. O tempo do domínio dos ares terminou. O que prevalece no mundo hoje é ecologia. Você sabe o que é ecologia? É o domínio da terra. Depois de haver dominado o mar, depois de haver dominado o espaço, agora ele tenta controlar a terra. Este versículo é a primeira inferência bíblica sobre a volta de Jesus. Este versículo é a primeira nota que Deus dá. Adão, você não vai entender nada, nem Salomão na sua glória e na sua sabedoria vai entender, mas em 2024 isso vai ser fácil de entender. Quando o homem terminar de dominar o mar, quando o homem terminar de dominar o espaço, os céus, e quando ele terminar esta corrida, esta batalha ecológica, prepara-te, humanidade, prepara-te, igreja, Jesus vai voltar. Está estabelecido aqui o que vai acontecer para o homem cumprir o seu plano. Foi para isto que Deus destinou o homem. Terminando esta tarefa, vai haver um novo céu e vai haver uma nova terra. Quantos compreendem isto? Eu peço, por favor, que digam que compreendem, pronunciando a palavra amém. Amém. Outra vez, amém. Por que os homens constroem naves espaciais? Porque Deus deu autoridade para dominar os céus. Porque os homens constroem transatlânticos. Porque os homens constroem porta-aviões. Porque Deus deu autoridade. Por que se faz tantas coisas? Que é isto, meu Deus? Porque o homem ainda está exercendo a sua autoridade.
Fechemos foi quase um parêntese. Fechemos e voltemos à palavra original. Adão frutifica. Adão multiplica. Adão enche a terra. Adão sujeita. Adão domina. E o diabo está acompanhando de longe, dizendo: vou fazer tudo o que eu puder para que este propósito não seja alcançado. E a grande batalha de Satanás contra a raça humana, agora já desenvolvida, agora já crescida, foi exatamente esta batalha, a de impedir que ela cumprisse o propósito de Deus. Como foi que o diabo começou a prejudicar a vida humana aqui na terra? Mais precisamente, Adão e Eva, quando ainda estão no jardim, Satanás propôs o seguinte: eu vou fazer o homem pecar. E Satanás conversando com aquela molecada lá do inferno: olha, eu vou fazer o homem pecar. E Satanás conversando com aqueles imbecis, e os imbecis: então, chefe nojento, o que é que o senhor vai fazer? Então, comandante Patife, o que é que o senhor pretende fazer? Então, desordenado, Beelzebu, o que é que o senhor... deve ser uma coisa terrível a comunicação lá no inferno. Meu Deus, eu nem quero imaginar. E um dia o diabo propôs algo terrível. Você sabe qual foi uma das piores tragédias que aconteceu com o homem por causa do seu pecado? Uma das piores tragédias que aconteceu ao homem, ao ser humano, e particularmente Adão, porque começou por ele, foi esta: na hora que o homem pecou, repita, pois, minha igreja, a partir do momento em que o homem pecou, ele perdeu sua. Esse assunto de autoridade é um assunto para muito tempo, é um assunto para uma vida. Uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci neste mundo foi minha saudosa mãe. Talvez aqui alguém, pouca gente, mas alguém se lembre dela. Que pessoa admirável, minha mãe. E eu só tenho elogios para ela, mas por necessidade, como pregador do Evangelho, de trazer uma ilustração legítima, eu vou usar a minha mãe. E ela nem está mais presente para me perdoar, eu vou falar. Minha mãe, uma senhora de boa altura, uma senhora forte, uma senhora disposta, uma senhora corajosa. Mas minha mãe, se a 10 metros da minha mãe aparecesse uma rã, eu vi isso muitas vezes na minha infância, a minha mãe soltava um grito, e corria. E eu me lembro, quando criança, eu vi minha mãe subir em cadeira por causa de uma rã. Gente, eu olhava, minha mãe era desta altura, uma rã é assim. Você sabe por que uma pessoa tem medo de uma rã? Você sabe por que uma pessoa tem medo de um mosquito? Você sabe por que tem gente que corre de besouro, insignificantes? É porque a autoridade se foi. É uma demonstração pública, prática, evidente, insuspeita, insofismável, de que perdeu a autoridade. Deixa eu ilustrar em 30 segundos o que é que nós podemos entender. Por exemplo, Adão e Eva estão no paraíso e vamos sair desta região para aquela. Eva, que tal? Vamos dar um pulinho. Vamos dar um pulinho. E Adão e Eva saem aqui de mãos dadas. E ali está uma onça. Vocês sabem o que é onça? Nós sabemos. E onça, até no zoológico, eu fico desconfiado. E então está aqui Adão e Eva. Adão e Eva estão passando, quando eles passam aqui, a onça. É claro que isto era uma coisa natural. Isto é a onça cumprimentando Adão. Ok, vamos adiante. Estamos chegando. E ali um leão. E os animais, mesmo aqueles que nós chamamos hoje de mais ferozes, eles cumprimentavam. Irmão, Adão possuía autoridade. Ou enjaula os animais, ou eles nos trucidam. Porque a autoridade que havia em Adão sobre os animais, ela reverteu, ela inverteu, ela subverteu. Agora são os animais que têm autoridade sobre nós. Eu tenho uma notícia boa para lhes dar.
Aliás, duas notícias. Primeira, quando Jesus veio a este mundo, ele veio com algumas especiais missões. Uma das missões de Jesus deste mundo foi restaurar a nossa autoridade. Uma das missões de Jesus neste mundo foi restaurar a nossa autoridade. Isto é muito mais no mundo espiritual. Não é porque eu sou crente que eu não tenho medo de cobra, porque, desculpem a minha confissão, cobra não. É lá, bem lá mesmo, e eu, cara. Não sou tão valente que ame brincar com cobras. Agora, depois de nos dar uma autoridade que atualmente está suprema no mundo espiritual, vai vir um tempo que a Bíblia chama de milênio, e que Isaías falou com muita propriedade, disse assim: meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, meus leitores, vai chegar o tempo em que esta terra inteira receberá de volta a autoridade sobre a raça humana, e o leão pastará com o cordeiro. E uma onça vai estar brincando com um recém-nascido. Eu quero pedir que você compreenda: o pior é viver no pecado, o melhor é o que Deus tem prometido para nós. O pior é não acreditar em Deus, o melhor é acreditar em tudo o que Deus fala. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Estou falando sobre a autoridade. E eu termino aqui a primeira dimensão da autoridade. A autoridade que Deus deu ao homem e que o homem perdeu. Agora eu preciso lhes pedir a gentileza de, comigo, ir à segunda dimensão de autoridade na Bíblia. Abra sua Bíblia e muito obrigado por pôr na tela Mateus capítulo de número 8. E vamos ver o que a Bíblia diz. É uma outra dimensão de autoridade. Vamos ver o que a Bíblia diz. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus 8 e 5. Eu aproveito a oportunidade para apreciar o trabalho tão lindo que esta equipe faz todos os dias. Que lindo. Ok, Mateus capítulo 8, versículo 5. Pode ser o 5? Pode ser o 5? Este é o 5, amado? É? Que houve com a minha Bíblia? Aqui diz assim: pois qual é mais fácil dizer, perdoados-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. É o paralítico que aparece, dependendo de milagres de Jesus. Jesus olha para ele e, em primeiro lugar, perdoa seus pecados, em segundo lugar, cura-o da sua paralisia. E houve um quiprocó, houve uma reação: não pode. Dá licença. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. A maioria das versões diz: o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Quando você lê este versículo, você pode compreender imediatamente ou pode ficar em dúvida. Eu não entendi. Esse versículo está dizendo que Jesus só tem autoridade na terra. Não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, porque você não pode entendê-la devidamente. Este versículo não está dizendo que Jesus só possuía autoridade na terra. Este versículo está dizendo que o único lugar de haver perdão de pecados é na terra. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, e no céu não tem. Ele não tem autoridade para perdoar pecados no céu, porque no céu, primeiro, não entram pecados. E se não entra um pecado no céu, nunca haverá perdão. O lugar de perdoar é aqui. O lugar de sermos perdoados é aqui. Deus estabeleceu esta noite para perdoar. E eu tenho uma notícia extraordinária: vai chover perdão aqui hoje. Agora, vamos entender essa questão de autoridade. Já vimos com respeito a Adão. Agora,
começamos a ver com respeito a Jesus. Como é que vai ser essa questão de autoridade na vida de Jesus? Jesus disse que ele possuía autoridade na terra para perdoar pecados. Mas fale um pouquinho mais, pregador, sobre a autoridade como um todo na vida de Jesus. Quando você ouvir alguém, um novo convertido, um pregador de 6 meses de ministério, quando você ouvir alguém dizendo que o sacrifício de Jesus começou na cruz, perdoa, mas que foi um lapso total, foi. O sacrifício de Jesus não começou na cruz, terminou. Quando você ouvir alguém dizer que o sacrifício de Jesus começou no Getsemane, não foi muito antes de Getsemane. Quando você ouvir alguém dizer que o sacrifício de Jesus começou no seu nascimento, e foi um grande sacrifício, Jesus ter que nascer, foi um grande sacrifício. Mas, na verdade, quando e onde começou o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus começou no céu, no momento em que ele decidiu vir a este mundo para ser o Salvador dos homens. Ali começou o seu sacrifício. Porque é muito fácil uma pessoa que nasceu na cidade de Santa Maria da Banana Roxa, nasceu nessa cidade e agora conseguiu visto e está se mudando para o Canadá para viver em Toronto. É muito fácil mudar-se de uma cidade pequenina, onde só tem uma rua, aqui no nosso país, ir para o Canadá ou para os Estados Unidos, é muito fácil. Isso não é sacrifício. Sacrifício é deixar o céu de glória e vir para a terra de miséria. Sacrifício é deixar o céu de luz e vir para a terra de trevas. Sacrifício é deixar o lugar da paz perfeita e vir para o lugar da guerra total. O sacrifício de Jesus começou quando ele decidiu deixar o seu trono de glória e vir a este mundo. Eu quero que você compreenda que quando Jesus nasceu aqui na terra, ele já estava há muito tempo realizando o seu sacrifício. E a parte provavelmente mais terrível, é a palavra que eu tenho esta noite, para definir o sacrifício de Jesus no céu, é aquele momento em que o Filho de Deus se defronta com a realidade da encarnação. E é sabido, quem sabe discutido entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, conversa. Olha, você vai à terra. Sim, claro, estou pronto. Agora, você não pode levar para a terra a onipresença. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele não trouxe a sua onipresença. Senão, ele teria curado Lázaro à distância. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, somente em um. Ele não trouxe a sua onipresença. Foi o preço de ser o nosso Salvador. Se Jesus como fosse onipresente, algum outro homem poderia também supor que seria onipresente. E como nós não somos onipresentes, Jesus tampouco o era, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele se fez semelhante aos irmãos. Tem mais. Ficou entendido naquele encontro trinitariano, que o Filho do Homem, para vir a este mundo, para ser o Salvador dos homens, ele não poderia trazer a sua onisciência, perder a capacidade de saber tudo, reduzir a excelência e a infinitude dos seus conhecimentos. É algo trágico, é muito sacrifício. Isso é tão real que um dia Jesus se sentiu obrigado, constrangido a declarar e declarou: olha, daquele dia e hora o Filho do Homem não sabe. E o Filho do Homem é ele, porque para eu vir a este mundo, eu abro mão do direito de ser onisciente para poder ser semelhante aos irmãos. Então, isto é parte do sacrifício. Tampouco Jesus pôde trazer a sua onipotência. E se Jesus tivesse a sua onipotência aqui na terra, ele não precisaria orar. Onipotentes não oram. Ter onipotência significa ter todo o poder
Isto significa que não há nenhuma limitação. E por isso Jesus precisava de conseguir alguma coisa e orar: Pai, Pai, Pai. E ele usou uma expressão que, na verdade, reflete a falibilidade da natureza humana. E Jesus diz: rogo-te. Como é que o onipotente está rogando? Se o onipotente é capaz de tudo, é superior a tudo, rogo-te, rogo-te, rogo-te. Então Jesus veio sem estes elementos. Mas ele não pode vir totalmente vazio. E o que é que Jesus vai levar para a terra? Que é permitido dentro da sua vida encarnada como homem. E agora você compreende o que é que Jesus está dizendo. Há tantas coisas que o Filho do Homem não tem na terra. O Filho do Homem não tem na terra onisciência. O Filho do Homem não tem na terra onipresença. O Filho do Homem não tem na terra onipotência. Mas tem uma coisa que o Filho do Homem tem. É por isso que a igreja existe. Porque o Filho do Homem tem na terra autoridade. Há uma coisa que Jesus não poderia dispensar. Ele não veio com aqueles atributos da família Oni, mas ele trouxe autoridade. É por isso que Jesus vai te perdoar hoje completamente. Porque desde o tempo que ele esteve aqui, ele possuía autoridade para perdoar pecados. Vamos ver se isto é real no terreno prático. Todas as pessoas aqui esta noite que se declaram, que sabem com segurança que estão com seus pecados perdoados, levante suas duas mãos e dê um grito bonito aí. Eu estou perdoado, bonito. Outra vez. Só mais uma. Porque a autoridade para perdoar pecados nunca se separou de Jesus. A autoridade para perdoar pecados está como chuva nesta noite. Estou com uma vontade grande de concluir esta mensagem, porque eu quero orar por quem quer receber esta noite a autoridade de Jesus para perdoar os seus pecados. Eu quero que você levante a sua cabeça agora, você pare de andar cabisbaixo, como quem está derrotado. Eu pequei, o meu fim chegou, agora é minha desgraça total. Não, não é. Jesus tem autoridade para perdoar o teu pecado. Jesus tem autoridade para perdoar o teu pecado. Esta noite eu denuncio esta infame mentira do diabo, que o teu pecado não tem perdão, porque ele está dizendo: Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. A igreja se sentiria à vontade para tomar 30 segundos só para glorificar o Cristo que tem autoridade para perdoar pecados. Aleluia. 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 Eu vou fazer um chamamento daqui a pouco para quem quer perdão dos pecados. Mas se você já quer, você já pode vir. A autoridade de Cristo é tão grande para perdoar pecados, não vai sobrar pecado hoje, porque Jesus vai perdoar todos. Fala comigo, igreja. Autoridade para perdoar pecados. O maior desejo do diabo é denunciar os teus pecados. O maior desejo de Satanás é pôr os teus pecados nas manchetes dos jornais. O maior anelo de Satanás é pôr os teus pecados no Instagram, no Facebook, ou no TikTok, ou coisa parecida. Diga para ele, agora diga gritando, porque ele não está tão perto assim de você não. Diga para ele gritando: é tolice falar dos meus pecados, porque eles nem existem mais. 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 Eu estou com uma vontade tão grande de convidar a igreja para celebrar o perdão. Oh, coisa linda é perdão! Se alguém
Está com pressa do perdão dos seus pecados? Não espere daqui a 10 minutos eu fazer um apelo, um chamamento. Você já pode se levantar e vir aqui, porque seu pecado vai ser perdoado. Hoje é o dia da grande derrota de Satanás. A autoridade perdoadora de Jesus vai aniquilar com os teus pecados. Vai trucidar esta história caótica dos teus pecados. Eu disse que eu falaria sobre 3 dimensões de autoridade. Primeira dimensão, autoridade que Deus deu ao homem. O homem perdeu. Segundo, autoridade que Jesus trouxe para esta terra. E algumas pessoas dizem, pastor, Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. E ele foi muito claro, nem o filho do homem. E tem gente que pergunta, e hoje ele sabe? Pastor Silas, eu queria pedir licença, ou que o senhor permitisse a vinda de um obreiro aqui, rapidamente para uma ilustração. Pode ser, irmão Gabriel? Obrigado. Pastor Gabriel. Ok, vamos rememorar muito rapidamente, porque eu quero ir ao terceiro e último ponto. Você viu que eu posso lançar mão aqui? Ok, cuidado que não entorne, porque está cheio de água. Isso foi lá em cima. Você está pronto para ir à terra, para ser o Redentor? Muito bem. Então vamos lá. E Jesus disse, Pai, eu estou pronto para ir à terra. Eu entrego nas tuas mãos a minha onipresença. Pai, eu estou pronto para ir à terra. Eu entrego nas tuas mãos a minha onisciência. E os anjos olhando, e com que ele vai? E como é que ele vai sem isto? Pai, eu estou pronto para ir à terra. Eu entrego nas tuas mãos a minha onipotência. Abdicação. Ele abdicou. Isso aqui é dele, mas não está com ele. Ele abriu mão dele, porque só podia vir à terra se ele. Ele não poderia nascer com onipotência, nem nascer com onipresença, e nem nascer com onisciência. Está aqui. Ele veio aqui à terra. Ele come, ele bebe, ele se cansa, ele ora, porque ele não tem aqueles atributos. Mas há uma coisa que ele pode fazer. Ele pode perdoar pecados. Porque perdoar pecados é uma autoridade. Aí o pai disse, tá bom, você vai sem estes, mas leva autoridade. Porque você vai entrar no mundo de pecados e você vai destruir os pecados dos homens que creem em você. Jesus morre. Terceiro dia, Jesus ressuscita. 40 dias depois, Jesus retorna ao céu. 40 dias depois. Porém, no mesmo dia da ressurreição, ele disse assim para as mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres, é o seguinte, olha, vai indo te encontrar com os teus irmãos, que eu vou dar uma chegadinha aqui e já volto. No mesmo dia, e Jesus vai, e ninguém sabe onde ele está, ele não é visto. Naquele primeiro dia, ele subiu. Não era o dia da ascensão, mas era um dia especial. Ele sobe, quando ele chega lá, ainda está fresquinha a sinalização do seu sangue, ele vai, entra e apresenta-se ao Pai. Estou vindo, eu vou voltar porque ainda tem os últimos dias, mas eu já trouxe o testemunho da redenção dos homens. E mostra as mãos feridas. Quando faz isto, aí o Pai disse, muito bem, por causa deste sangue, eu estabeleço um decreto para todo o planeta Terra. No planeta Terra, em qualquer lugar, a partir deste momento, quem crê nesse sangue será justificado, será perdoado, será redimido. Paulo disse, sendo, pois, justificados pelo seu sangue. Aí o Pai olha, disse, venceste, filho. Vou te dar 3 prêmios.
vou te dar 3 prêmios porque tu venceste. Tu foste o primeiro ser humano, primeiro personagem pertencente à raça humana que venceu o nosso adversário. Vou te dar 3 prêmios. Primeiro, isso é Paulo que recebe a revelação. Vou te dar um nome que é sobre todo nome. Vou te dar um nome que é sobre todo nome. Mas tem uma outra coisa que eu vou fazer. Antes de Jesus vir ao céu, havia um pequeno espaço, eu chamo de pequeno, mas é no mundo eterno, entre o trono de Jesus, o trono da Trindade, e o infinito, há um espaço aqui. Foi isto que levou Lúcifer a um devaneio. Um dia Lúcifer... E quando ele deu uma volta, assim por cima, aí se encantou. Sabe uma coisa? Eu vou fazer um trono aqui em cima. Subirei, vou ficar. E ele então foi tomado por aquele espírito de orgulho e de soberba e desejou subir acima do verdadeiro lugar. Deixa eu dar uma boa notícia. Naquele momento em que Jesus está prestando contas da sua obra, o que eu posso imaginar é isto. Porque o sobrenatural... nós temos restrições para poder entendê-lo. Imagina o Pai Celestial chamando a 2 anjos, de um lado a 2 anjos, e faz, olha, vocês, agora eu faço isto. E erguem o trono do Cordeiro. E eliminam aquele espaço que havia. Não existe mais. Mas antes de fazê-lo, você entende o que foi que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados para trás das suas costas. E como agora está a tela em cima, não há um ser em todo o universo capaz de sobrevoar este lugar. Está escrito na Bíblia, na visão de Isaías, no ano em que morreu rei Uzias, os serafins voavam acima dele. Está ou não está? Está ou não está? Eu estou dentro da Bíblia, acima dele. Mas dá uma olhadinha em Efésios, capítulo 3, e Paulo disse que depois da ressurreição, ele foi elevado acima, 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 acima de todo, acima de todo principado, acima de todo nome. E ele está no máximo, no limite. Pois bem, só falta uma coisa. O pai disse, já que venceste, triunfaste, então eu te devolvo a onipotência. Maravilha. Já que venceste completamente, eu te devolvo a onipresença. Já que venceste completamente, eu te devolvo a onisciência. Então hoje ele sabe tudo, porque é onisciente. Ele pode de tudo, porque é onipotente. Ele está em todo lugar, porque é onipresente. Ok. Não sei quanto tempo durou aqui, mas na verdade não é tempo. Quando eu terminei isso, disse, vou lá outra vez, já volto. É um tempo curto lá. Foi. Ele, quando chegou, reuniu todo mundo. Ele apareceu, ele está aqui, está aqui. Eu quero falar. Obrigado. Reúne todo mundo. Aí ele diz assim, estão prontos para ouvir? Estão. É-me dado todo o poder no céu e na... Sabe o que quer dizer me dado? Diga comigo, me dado outra vez. Sabe o que quer dizer me dado? Diga, me dado de volta. Aleluia. Nosso Cristo é santo, nosso Cristo pode, nosso Cristo tem, nosso Cristo é eterno, é onipresente, é onisciente, é onipotente. A autoridade é dele. Agora, ele estava com autoridade na terra para perdoar pecados. Essa autoridade, ele não precisava nem orar ao Pai. Ele nunca orou para fazer um milagre, mas ele orava para ressuscitar alguém, porque ele estava com uma autoridade relativa. Só para perdoar pecados,
para fazer o milagre, ele tinha que pedir ao Pai. Deixa eu te falar uma coisa que tu já sabes, que já entenderam. Não existe limites hoje para a autoridade de Jesus. A coisa mais incrível que você querer pedir esta noite a Jesus, Ele tem autoridade para lhe dar. Eu quero submeter você a um processo muito rápido de experiência sobrenatural. Você quer? Sim ou não? Você está pronto? Sim ou não? Feche seus olhos e repita as minhas palavras. Senhor Jesus, eu vou te pedir uma coisa agora. Para mim é difícil. Para mim é quase impossível. Para mim é sobrenatural. Mas diante da tua absoluta autoridade, eu vou pedir. Este momento vai ser marcado por milagres sobrenaturais. Este momento vai ser marcado por coisas incomuns. Você vai pedir agora a Deus uma coisa que você ache quase impossível, muito difícil, porque você vai agora se apoiar na autoridade absoluta do Senhor Jesus. Está pronto? Só peça uma coisa, mas peça uma coisa grande. Não vem pedir coisinha, não. Jesus, me dá aumento de emprego. Não debocha de Jesus, não faz isso, não. Peça uma coisa altíssima. Está pronto? 1, 2, 3. Peça a Deus algo agora, em nome de Jesus, e diga: pela autoridade sobrenatural de Jesus, eu peço isto. Peça e comece a receber. E comece a receber. E comece a possuir. Eu quero pedir que você se prepare para contar testemunhos depois do que Deus fez nesta noite, quando você invocou a autoridade suprema do Senhor Jesus. Aplauda ao Cristo de autoridade total. Aleluia! Eu só preciso de pouquíssimos minutos para concluir a mensagem, mas seria uma grande injustiça deixá-la incompleta. Eu não sei, no princípio, queria falar esta noite sobre 3 dimensões da autoridade na Bíblia. Eu falei sobre a primeira, a autoridade que Deus deu ao homem, através do primeiro casal. Depois eu falei sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Deus dada ao homem. O homem perdeu, mas Jesus veio para que ele recuperasse. Segundo, a autoridade de Jesus aqui na terra. Agora eu quero concluir com muita alegria no meu coração. A terceira e última dimensão da autoridade é esta. O Pai está dizendo esta noite, em forma pedagógica, para que o meu povo nunca se esqueça do sistema por mim estabelecido. A respeito da autoridade universal, eu quero que o meu povo guarde as seguintes observações. Primeira, toda autoridade continua na minha mão. Toda autoridade continua na minha mão. Toda autoridade, Deus está falando, toda autoridade continua na minha mão. Toda autoridade continua na minha mão. Não há nenhuma pessoa no universo que mereça o nome de onipotente. Só Deus, porque possui toda a autoridade. Número 2, Jesus está restaurando a autoridade aqui na terra. Agora, em terceiro e último lugar, eu quero informar que esta igreja, que é parte da igreja a nível universal, esta igreja, o seu nome aqui na terra é Advec, poderia ser outro nome, em outros lugares desse mundo é outro nome, mas é a igreja do Senhor. Eu quero concluir esta noite dizendo-lhes, a autoridade que Adão não conservou, a autoridade que Eva perdeu, essa autoridade hoje está depositada pelo Senhor Jesus na mão da igreja. Na mão da igreja. Nós possuímos uma autoridade de Deus tão grande que nós podemos, no uso dessa autoridade, sob a unção do Espírito Santo, promover grandes
transformações neste mundo. Eu quero pedir que a igreja fique de pé, por gentileza, enquanto nós vamos ler solenemente o último texto desta noite. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quantos sabem de cor? Marcos 16 e 15. E disse-lhes, ide, podem falar, ide, que mais? Por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que mais? Quem crer, for batizado, será salvo. Quem mais? E quem não crer, será condenado. Que mais? E estes sinais seguirão aos que creem. Atenção! Abra os dedos da mão, de uma mão, por gentileza. Jesus deixou nos dedos da nossa mão as 5 esferas de nossa autoridade. Você trouxe a mão? Trouxe. Está aí. Vamos ver. Primeira esfera. Em meu nome, fala a igreja. O quê? Olhe por onde começa a autoridade da igreja. Você pode ser um crente de 15 dias. Você pode ter recebido a Jesus o mês passado. Você já é dele. Você já é da igreja dele. Você tem a autoridade que os demônios não têm. Você tem a autoridade de expelir, de expulsar demônios. Igreja, regozija-te esta noite. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ter autoridade sobre os demônios. Você precisa confiar na autoridade do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Demônios, demônios, demônios. Número 2, falarão novas línguas. A tua autoridade é tão grande que tu vais, morando na terra, falar ali o idioma do céu. Aleluia. A terceira fase da autoridade. Pegarão nas serpentes de todos os animais que nos intimidam aqui na terra, sem dúvida alguma. O mais asqueroso, o que mais nos impacta, o que mais nos impressiona é a serpente, por causa de sua conceituação espiritual. Mesmo que você se sinta o crente mais fraco aqui esta noite, você tem uma autoridade tão grande que as serpentes não ficarão sobre a sua cabeça, ficarão sobre os seus pés. Por causa da autoridade que a igreja possui, você vai reagir no Espírito de acordo com a sua fé. Paulo escreveu, em breve, o Deus de vossos pais, por causa da autoridade que a igreja possui, esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Regozija-te, 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 regozija-te. Pegarão nas serpentes. Que mais? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E não pense em coisa mortífera, somente em coisas líquidas. Pode ser também em ideologias, pode ser também em leis imundas, pode ser também em literatura malsã, pode ser também em filosofias infernais. São venenos, mas você tem autoridade. E por último, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glorifique ao Senhor. Glorifique mesmo. Glorifique mesmo. Varões da Advec, usem esta autoridade no mundo espiritual e sejam mais que vencedores em nome de Jesus. Eu vou fazer 2 coisas e devolver o microfone ao pastor. A primeira das 2 últimas. Eu vou convidar a igreja para o exercício de prática de autoridade. Você aceita? Sim ou não? Então diga, eu aceito. Entrar em um exercício de prática
de autoridade. Levante uma de suas mãos, por favor. Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque somos uma igreja bíblica, porque somos uma igreja séria, porque somos uma igreja viva, porque somos uma igreja pentecostal, porque somos uma igreja que possui autoridade. Vai acontecer alguma coisa absolutamente maravilhosa aqui agora. As pessoas que estão com as mãos levantadas agora, as quais são todas, examinem se do seu lado direito ou do seu lado esquerdo há uma pessoa com alguma enfermidade. Examine. Veja, você está enfermo? Pergunte. Já perguntaram? Sim ou não? Quantas pessoas têm ao seu lado alguém enfermo? Digam, eu tenho. Mais pessoas? Agora eu quero pedir que você levante sua mão e diga: Senhor, esta mão será o instrumento da tua autoridade na minha vida. Põe a mão sobre este enfermo agora. Põe a mão sobre este enfermo agora. E deixa eu anunciar uma coisa linda. Já estão havendo curas. Já estão havendo milagres. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui não foi dito para o colégio apostólico. Foi dito para a multidão de discípulos antes da subida de Jesus. Jesus está curando. Jesus está curando. Jesus está curando. Jesus está curando. Que é isso? Autoridade. Autoridade. Diga em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja curado. Autoridade. Urabagás. Aleluia. Meus irmãos, eu sei em quem tenho crido. Desde que eu sirvo a Jesus, eu tenho tido experiências de seu poder. Eu queria pedir que pessoas que já podem declarar que a sua dor, sua enfermidade, o sintoma que você tinha, pessoas que já podem declarar sua cura, quando eu pronunciar o número 3, vocês vão agitar assim: eu sei em quem tenho crido. Eu conheço Jesus e Ele está trabalhando. Pessoas que já podem testificar do que aconteceu agora, no uso da autoridade. Quando eu falar 3, faça assim com as suas mãos e todos fiquem alerta para ver o que Deus acaba de fazer. Para a glória de Deus. 1, 2, aí vem, câmeras, aí vem, 3. Aleluia. Apóstolo Jessé, por todo lado o povo está curado, por todo lado. Autoridade. Agora, em último lugar, toda pessoa que precisa da autoridade de Jesus para perdoar um pecado, para perdoar 2 pecados, para perdoar vários pecados, para perdoar a vida de pecados, pode ser a vida inteira de pecados, ou pode ser um só. Quem quer que a autoridade perdoadora de Jesus seja exercida sobre sua vida, saia do seu lugar e venha buscar esse perdão agora. Eu não estou falando somente para pessoas que estão no mundo, estou falando para pessoas que precisam de perdão. Eu não estou falando somente para quem quer aceitar a Jesus pela primeira vez, estou falando para quem precisa de perdão. Quem quer o poder perdoador de Jesus, a autoridade de Jesus para perdoar pecados, comece a vir. Agora está mais fácil para você, porque já veio o primeiro, já veio o segundo, já veio o terceiro, já veio o quarto. Onde está o quinto? Onde está o quinto? Parece que está vindo ali. Vem depressa. Vem buscar o teu perdão. Está vindo o sexto. Está vindo o sétimo. Vem. O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Já são 10. Estão vindo. São mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai passar dos 100, pastor Gabriel. Eram 86.
Mas tem muito mais. Venha, venha, venha. E venha dizendo, pode falar, eu quero perdão, eu quero perdão, eu quero perdão. Vem, vem com a mão levantada dizendo, eu quero perdão. Tu que estás fora da casa de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus, vem buscar perdão, vem buscar perdão, vem buscar perdão. O Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Depois que formos perdoados, nós então vamos usar a autoridade do Senhor. Pastor Gabriel, quantas pessoas estão aqui para que saibamos por quantas vamos orar? Essas pessoas que estão ajoelhadas são pessoas que vieram buscar o perdão. Ainda mais, ainda estão vindo. Isto. Aí vieram mais 2 pessoas. Está vindo mais. Eu vejo mais uma pessoa vindo. Tem mais uma pessoa. Tem mais outra pessoa. E vejo mais alguém. Saia. Satanás não tem poder mais sobre os teus pecados, sobre a tua vida. Está vindo mais. Gente, está vindo mais. Quantos, pastor? Quantos? 5? 26. Não. 27, 28. Não. 29. Onde está a 30ª pessoa nesta noite? A autoridade para perdoar pecados. Mas, quem quer ser a pessoa de número 30? Está vindo? Amém. Chegou a tempo. Quantos querem exaltar a Deus pela sua autoridade sobre 30? Está vindo mais. 32. Aleluia. Eu creio que não ficará nenhuma pessoa esta noite sem a experiência do seu perdão. Está vindo mais? Estão vindo mais 2. Pastor Gabriel, faltam 3 para completar 40. Isto, venham, vão juntando. A qual o preço do perdão, o sangue de Jesus Cristo. Ô meu filho, vocês 2 vieram juntos. Vocês são irmãos? São irmãos carnais? Não. Muito bem. Hoje, talvez seja a única pessoa a que eu vou me dirigir pessoalmente. Hoje, ressuscita a aliança de Deus contigo. Ressuscita. Já ressuscitou. Está agora outra vez revalidada. Eu penso que vieram as 40. Se esperamos mais 1 minuto, podemos alcançar 50. Há mais alguém? Meu irmão, traz essa pessoa que está sentindo um peso nas suas costas, nas suas pernas, nos seus pés e não pode se mover. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Louva a Deus pelo privilégio desta oportunidade. E felicito uma vez mais esta igreja por ver dedicado 3 dias para pensar tão seriamente em autoridade. Eu quero devolver o microfone ao pastor da igreja. Aleluia. Um aplauso a Deus. 40, pastor. Pastor Gabriel, me dá o número, por favor. Veja se... Hein? Passou. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe ricamente, amado irmão. Esta é a igreja que está vivendo o ano da colheita. Glória a Deus.